ainda tem muito documento em papel. Sim. É uma realidade, né? Digitalizou muita coisa, mas a pessoa imprime, coleta assinatura. Aí, de repente, eu tenho um negócio lá que eu preciso encontrar um contrato que foi assinado 3 anos atrás. A sua empresa localiza esse documento com rapidez, é isso? Sim. Tudo que chega para a gente é cadastrado, a gente faz uma triagem e cadastra, e você solicitando o documento que você mencionou, por exemplo, a gente busca dentro do cadastro onde está esse documento, e ou digitaliza, ou se precisar, a gente tem o leve trás físico também, eu posso te mandar esse documento físico. Curiosamente, Roberto, o Martinelli até pode nos ajudar. Em um dos nossos PAs, né, mais especificamente o da Avenida Salum, eu me deparei lá com arquivos imensos, muitos documentos, né? E alguns colaboradores disseram que são documentos de fato mais antigos, mas que ainda têm a sua utilidade quando necessário para algo jurídico, enfim. A minha dúvida, a minha pergunta é assim: existe um tempo, uma determinação de tempo mínimo de alguma documentação? Prazo legal. Um prazo legal. E uma curiosidade que eu desde quando ingressei em banco, a gente ouve, né, que o papel vai acabar, né, a cédula vai acabar, e as coisas ainda estão aí, né? Sim. Já se passaram aí quase 25 anos de experiência financeira, e eu ainda vejo a cédula financeira, muito papel, se não até em alguns segmentos mais do que a gente observava antes. O que você tem para me dizer sobre isso? Quanto ao prazo, a gente tem um órgão que organiza isso, gerencia isso, que é o CONARC, que ele estabelece o prazo legal de todos os tipos de documentos, né? Então, a gente estava falando documentação em geral. Eu digo que o Brasil por si só já é um país muito burocrático, né? Então, mesmo vários processos que hoje são digitais, por exemplo, RH, Justiça Trabalhista, hoje praticamente é 100% digital, mas volta e meia você precisa validar com documento físico. Mostrar o documento original. Mas isso por quê? Isso até a nível mundial. Eu vi um evento a nível mundial que foi feito para hacker tentar adulterar tipos de documentos digitais, PDF. E de 23 tipos de documento, 21 eles conseguiram adulterar. Então, não dá uma segurança ainda jurídica de que aquele documento não foi adulterado. Então, por isso, ainda não foi feita totalmente uma transformação. Quer dizer, ainda é seguro o papel, a assinatura física? Você tem que ter o papel. Então, volta e meia, por exemplo, estava dizendo na Justiça Trabalhista, volta e meia, a gente tem casos de clientes que têm alguma situação que eles precisam comprovar, mostrar o documento físico, né? E aí eu cito um risco que algumas empresas, de repente por falta de informação mesmo, tem um scanner dentro da empresa deles, eles começam a digitalizar e descartar o físico. Só que para você descartar, para ter validade legal, ele tem todo um processo, você tem que seguir uma legislação, uma lei, que é a 10278, onde estabelece os padrões que você tem que digitalizar. Então, ele estabelece quantos megapixels tem que ter o documento, qual que é o padrão que ele tem que ter a certificação digital lá, assinatura digital, validação, tudo mais, tal, para que você possa descartar o documento e ele ter validade legal. Não é só a imagem do documento que basta. Não é só a imagem. Então, a gente tem digitalização para duas situações. Não, eu quero digitalizar só para consulta. Se for só para uma consulta, tudo bem, mas você tem que guardar o físico para validar. Tá. Caso tenha necessidade. Ou não, eu quero digitalizar e descartar. Aí tem um outro padrão de segurança. Alguns setores ainda não permite. Eu participei no ano passado de um fórum nacional sobre prontuários médicos. Porque gera muito documento dentro de hospital. Prontuário médico, a gente tem hoje o AME, Governo do Estado, a Unimed, São Carlos e o Norden como cliente, fora algumas clínicas médicas também odontológicas que são clientes nossos. Prontuário médico é 20 anos após a última consulta do paciente. Então, se o paciente tem 80 anos e se consultou, você tem que guardar por 100 anos aquele documento. Poxa vida.
né? Então, para isso, inclusive, você tem que ter um trabalho diferenciado. A gente tem algumas salas dentro da Box One que tem controle de temperatura e umidade, que são para esses documentos durar esse tempo que ele tem que durar. Ele dá mais proteção para o documento, né? Porque o calor danifica. Documentos normalmente administrativos, 5, 10 anos, é um processo normal. Roberto, uma empresa, isso é trabalho, você citou empresas de marcas importantes, né? Até de uma complexidade maior, até pela legislação, mas uma empresa pequena que tiver com problema de espaço, ela também pode contar com esse serviço. Não é necessário ser, sei lá, um hospital, uma coisa muito... Porque tem problema de espaço, né, meu irmão? Eu falo que eu tenho clientes que, desde 10, 15 caixas de arquivo, até clientes com mais de 10 mil caixas de arquivo. Né? Então, a gente tem... Porque a gente vive em apartamentos menores. Atende de todas as formas. Aluga salas menores, porque boa parte hoje dos negócios também começam a ir para o e-commerce. O cidadão, às vezes, tem uma área que é mais ou do escritório ou de uma logística, mas é menos da documentação e precisa pôr isso em algum lugar, né? Sim. Então, isso a gente tem visto em todas as empresas, na verdade. Você pode transformar um espaço que você tem lá